por favor, abra comigo este salmo. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. E que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém? Deixa aberto esse salmo, pode deixar aberto, porque a gente vai observar algumas coisas importantes neste Salmo 90. Bom, meus irmãos, os salmos, como eu já disse aqui em outra oportunidade, os salmos foram escritos por vários autores, dentre eles Davi, Salomão, Asaf e tantos outros. Mas este salmo aqui que lemos é atribuído a Moisés. Quem escreveu este salmo, irmãos? Moisés, anote aí. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, Moisés tinha 80 anos quando ele escreveu este salmo. E aqui Moisés faz declarações profundas, declarações sobre a vida, declarações sobre a existência e também sobre o tempo. E veja lá no versículo 14, Moisés ele pede que Deus lhe dê satisfação pela manhã. Gente, é uma oração que todos nós temos que aprender a fazer. Senhor, satisfaz minha vida, satisfaz o meu coração, como diz aqui o salmista, pela manhã com Teu amor leal, para que nós possamos cantar felizes. No verso 15, ele diz, veja lá, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Meus irmãos, nós sabemos que a vida tem problemas, sofrimentos, dores, mas nós podemos pedir alegria ao Senhor. No versículo 16, ele diz o seguinte: sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles. Irmãos, que os nossos filhos, os nossos netos
e os nossos bisnetos vejam os feitos do Senhor em nós e através de nós. Amém, queridos? No verso 17, ele diz: esteja sobre nós a tua bondade. Deus quer trazer a bondade sobre a sua vida. Você crê assim? Ele quer trazer bondade sobre a sua vida. Mas quando eu olho esses versículos que a gente leu aqui, eu fico pensando, será que nós temos orado, nós temos feito esses pedidos a Deus? Você tem feito esses pedidos a Deus? Peça a Deus para trazer satisfação. Peça a Deus para trazer alegria e bondade sobre você e sua família. Peça a Deus. E no versículo 17 ainda, ele diz: consolida sobre nós a obra de nossas mãos. Ou seja, veja bem, irmãos, o que você está plantando hoje vai impactar o futuro. Saiba disso. A obra que nós fazemos na terra não traz apenas frutos aqui. Não traz apenas frutos imediatos. Esta obra terá impacto no futuro. Terá impacto nas próximas gerações. Porque veja que interessante, né? Como é que Moisés, há mais de 3.500 anos, imaginaria que hoje nós estaríamos lendo este salmo que ele escreveu? Como? Então veja bem, o que nós fazemos hoje, e não importa a nossa idade, ok? Traz impacto para a nossa vida amanhã e para o futuro, depois de nós. Você tem consciência disso? E no verso 12, gente, falei do 17, mas o 12 para mim, aqui é o coração do Salmo, se assim eu posso dizer. É o coração do Salmo. Moisés está dizendo o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos repetir juntos esse versículo? Veja lá, me acompanha, vamos juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Veja, um homem de 80 anos está pedindo para Deus ensiná-lo a contar os seus dias. E o interessante é que o Salmo começa falando que o tempo passa rápido. Passa rápido demais. O verso 10, por exemplo, diz que os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, diz aqui o texto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, diz o texto. Então veja, aqui, Moisés mostra a brevidade da vida. E é muito interessante porque hoje em dia existe toda uma engenharia genética para aumentar a expectativa de vida, não é? Porque o sonho do homem é viver mais. O sonho do homem é ser eterno. O homem ainda não entendeu que a eternidade é estar em Cristo. Amém, gente? Mas a Bíblia diz que aos 80 anos, a vida física ela já se torna precária, diz aqui o texto. E é justamente nessa idade, irmãos, que Moisés está dizendo o seguinte, ele está orando, para mim é uma das orações mais lindas do Velho Testamento. Moisés está orando e dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Esta é a oração do salmista. E o que é contar os dias, gente? O que é contar os dias? Hein? Por que um homem de 80 anos de idade pede a Deus para ensiná-lo a contar os seus dias? Que interessante isso. O que é que Moisés aqui está pedindo a Deus depois de dizer que a vida é breve como um sopro? Não é verdade? Agora veja bem, Moisés, irmãos, não está pedindo longevidade, não é isso. Não é isso. O que ele está pedindo é o seguinte:
Ele está pedindo competência para saber administrar a vida. Porque eu posso ter muito tempo, meus irmãos, e vivê-lo sem sabedoria. E eu posso ter pouco tempo cronologicamente e realizar muitas coisas. Isso é possível? Sim. Há pessoas que passam muito tempo e não produzem absolutamente nada. E há pessoas que, às vezes, em pouco tempo conseguem produzir muita coisa. Você conhece gente assim? Isso é muito interessante. Então, o que Moisés aqui está pedindo a Deus é a capacidade de administração do tempo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, é muito interessante também, não é? Porque Jesus não conheceu a velhice. Jesus viveu quantos anos, irmãos? 33 anos. E o que me chama a atenção é que o que ele fez em 3 anos de ministério, traz para nós uma lição fantástica. Para mim e para você. O que Jesus fez em 3 anos de ministério, traz uma lição fantástica de administração da vida. No Evangelho de João, lá no capítulo 13, no versículo 1, diz que Jesus ali tinha plena consciência do tempo. E ele diz o seguinte, ele sabia, no versículo 1 mostra, que ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus, irmãos, tinha plena consciência do momento final da sua vida. E então ele dizia para os seus discípulos, é chegada a minha hora. Está se aproximando a minha hora. Então, o que Moisés está pedindo a Deus em relação, tem muita relação, quer dizer, total relação, com a prática e com um exemplo de Jesus, que soube administrar o tempo e viver. E aí, meus irmãos, eu queria destacar com vocês nesta noite, dentro desse texto que nós acabamos de meditar, de ler, aspectos importantes deste salmo. Eu vou destacar 3 aspectos que me chamam muito a atenção neste salmo. O primeiro aspecto, se você quiser anotar, o salmo fala que a vida é breve. Fala sobre a brevidade da vida. A vida é breve. Gente, nós passamos rapidamente, os nossos dias são assim, ó, são ligeiros. Nós somos como um conto breve, como um sono da noite. Como diz o salmista, nós somos como um tecido velho que se desgasta e rasga com facilidade. Nós somos frágeis, como a flor do campo. Assim somos nós. O apóstolo Tiago diz que a vida ela é como, nós somos como neblina, a vida é como neblina. Que por um instante surge e depois se dissipa, some. Moisés, ele disse aqui no texto que lemos, que os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para aqueles que têm mais vigor. Salomão, o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 6, ele diz que a vida passa como uma sombra. Ah, meus irmãos, o poeta português Miguel Torga, ele diz que cada dia nós deixamos um pedaço de nós próprios pelo caminho. Assim é a vida, meus irmãos. Cada dia que você vive não tem retorno. Como eu escutei essa semana uma expressão interessante sobre a vida, onde a pessoa dizia que a vida ela é como um filme sem pausa. Essa é a vida, gente. Assim é a vida. Cada momento que passa no relógio, não volta atrás. Alguém já disse que a morte é mais universal do que a vida, porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E se nós entendêssemos esta brevidade, que é a oportunidade de viver sobre a terra passa ligeiro, passa rápido, nós com certeza viveríamos completamente diferente. A transitoriedade, irmãos, da vida nos ajuda, inclusive, a manter o foco. Ah, como isso é importante. Uma pessoa só vai viver dias melhores quando ela compreender que a vida é breve. E sabe por que isso? Sabe por quê? Porque assim a gente foca
naquilo que realmente é importante. Hoje em dia, parece que os tempos estão sendo abreviados, né? Parece que os dias estão andando mais rápido, não é, gente? Você tem essa sensação também? Quantos têm essa sensação? É impressionante, né? Quando eu era criança, eu tinha uma sensação diferente, parecia que demorava mais, mas hoje, parece que a coisa mudou, passa mais rápido. A gente tem essa sensação de que o tempo está passando rápido, parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente tem a sensação de que os dias passam tão depressa. Parece que e quanto mais passa depressa, mais a gente tem a consciência da morte. Mas deixa eu dizer para você, o que eu estou dizendo aqui nessa noite não é fúnebre, não. Ok, irmãos? Nossa, Ronaldo, que fúnebre isso. Pensar na morte, que coisa fúnebre. Irmãos, pensar na morte faz parte da vida. Você já pensou na sua morte? Eu já pensei. Você já pensou como é que vai ser, como é que você vai morrer? Eu já. Nossa, que fúnebre. Ah, Jesus. Quando vai ser? A gente não sabe. Inclusive na fila da morte, é a única fila que a gente deixa os outros passar na frente. Não é? Pode ir, aí você é educado pra caramba, né? Não, pode ir a sua vez. Não, vai você. Não, imagina. Primeiro as mulheres. Imaginou? Mas, gente, eu estou falando uma coisa que faz parte da vida. Inclusive, a Bíblia nos ensina a pedir uma boa hora de morte. Você pode pedir a Deus uma boa hora de morte. Sabia disso, que você pode pedir a Deus? Peça a Deus uma boa hora de morte, porque um dia vai chegar. Se Jesus não voltar antes, se prepara, porque vai acontecer. Você vai morrer, sabia disso? Nossa, Ronaldo. Vai morrer, caramba. Não estou falando que é hoje. Olha, Senhor, por favor, hoje não. Mas vai chegar um dia que vai. Ninguém aqui é eterno. Que demore muito. Não é não? É verdade. Mas isso vai acontecer e a gente tem que saber disso. Pensar na morte, gente, pensar na morte é pensar na vida. Nós gastamos muito tempo e energia com coisas que não valem a pena. Por isso que é importante a gente pensar na morte, porque daí a gente começa a valorizar outras coisas importantes da vida. Porque daí eu fico pensando o seguinte, quantos dias nós perdemos em brigas com os nossos familiares? Se a gente pensasse na morte, talvez a gente mudaria a nossa rotina. E entenderia que não vale a pena ficar com briga com os amigos, com os familiares. Quantas oportunidades de viver melhor e quantas risadas nós deixamos de dar quando nós não entendemos que a vida passa rápido e que um dia a gente vai morrer. Meus irmãos, o que Moisés está ensinando aos 80 anos é que a vida passa ligeiro. E aí ele diz assim, Pai, me ensina a contar. Mas ele não está pedindo a Deus que lhe ensine matemática, aritmética. Não, não é isso não. Ele está dizendo aqui, ele está falando sobre qualidade de vida, sobre aproveitar o tempo. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor. Diga amém. Pai, ensina-me a contar os meus dias. Você pode fazer essa oração aí no seu lugar? Então diga bem forte. Pai, ensina-me a contar os meus dias. Agora, um outro aspecto dessa mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Primeiro eu falei que a vida é breve. Moisés, ele destaca isso aqui no Salmo. Mas há um outro aspecto importante. Esse segundo aspecto fala de duas visões bíblicas de tempo. Duas visões bíblicas de tempo. Gente, o relógio mostra para nós que o tempo não para. O tempo não para. Quer ver só? Que horas são agora? Diga a hora, o minuto e o segundo. Alguém pode falar aí? Quantos segundos? Alguém pode falar? Que horas são? Que horas são? 8 horas?
Desculpa, pode falar. Isso, fala, pode falar. 8 horas, 7 minutos e 8 segundos, já não é mais. Que horas são agora? 8 horas, fala aí. 7 minutos e já não é mais. Você vê como é que passa a vida? É assim, ó. O relógio mostra para nós que o tempo não para. Os segundos não pararam. Então aquilo que foi já não é mais. E o amanhã, gente, não existe. Pois é, queridos. E a Bíblia então nos oferece 2 conceitos sobre o tempo. A Bíblia fala do Cronos e do Kairos. Você pode repetir comigo essas 2 palavras? Cronos e Kairos. O Cronos é um termo que vem do grego, que dá origem à palavra cronológico. Cronologia, o estudo do tempo. O Cronos, ele é medido pelo relógio. Isso, o relógio que você tem. Por essa configuração de 24 horas que cada dia tem. Esse é o Cronos. A Bíblia fala que nós temos que aprender a administrar esse tempo, porque a gente não sabe fazer isso. Nós temos dificuldade com isso, irmãos. O dia que a gente aprender realmente a administrar o tempo, nós não chegaremos atrasados em lugar algum. Sabia disso? Sabe por que a gente vive se atrasando? Você sabe por quê? Pela falta de consciência da brevidade do tempo. E não estou falando aqui de situações excepcionais, de contratempos, de intercorrências, não é isso. Estou falando de hábito de chegar atrasado em compromissos importantes. Tem gente que tem esse hábito. Alguém levantou a mão? É você, irmão? Olha, diz que é a esposa. Olha, outro também é lá, diz que é o marido. Os 2. Tem gente que é o seguinte, para você marcar um encontro, se o encontro for às 20 horas, você precisa falar para essa pessoa que o encontro está marcado às 19 horas. Para ele chegar um pouquinho atrasado ainda. Interessante isso. Quando você chega atrasado ao culto, você perde. Você acaba perdendo parte daquilo que Deus quer falar com você. E há coisas importantes que Deus quer falar com você. Como eu disse ainda hoje pela manhã, que há coisas que Deus ele fala com você na sua casa. Há coisas que Deus fala com você na sua célula. Há coisas que Deus fala com você no seu tempo devocional. Mas há coisas que Deus fala somente aqui neste lugar, nessa casa de oração. Então peça a Deus competência. E diga, Senhor, me ajuda a administrar o meu tempo. Isso é o Cronos. É o Cronos, gente. E você sabia que o diabo tem trabalhado para roubar o nosso tempo, Cronos? Você sabia disso? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que inclusive vou ministrar na próxima quarta-feira agora. No Quartas Convidas estarei aqui ministrando sobre essa história de 2 mulheres chamadas Marta e Maria. Marta e Maria. Veja, Marta estava cheia de tarefas em casa, enquanto Maria optou em ficar aos pés de Jesus. Claro que Marta foi reclamar. E aí Jesus disse a Marta, olha Marta, a Maria escolheu a parte melhor. Marta estava ansiosa, gente. Marta estava ansiosa com o tempo. E o diabo, meus irmãos, age assim, para tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante. Verdade. Então, gente, é o seguinte, se é hora de orar e ler a palavra, desligue o celular. No seu tempo devocional, vai orar, vai ler a palavra, o que você tem que fazer? Deixa o celular de lado, desligue. Se é momento de você estar com a sua família, deixe os problemas da empresa para serem resolvidos outra hora. Depois, se a hora, por exemplo, de estarmos aqui reunidos ouvindo a palavra de Deus, deixe a conversa com alguém para depois. Assim deveria acontecer. Então o diabo ele vai tentar de todo jeito te distrair e roubar o teu tempo.
Não tenha dúvida disso, mas nós precisamos ter foco. Isso é administrar bem o Cronos. Mas eu falei de dois conceitos. Eu falei do Cronos e agora, no Novo Testamento, traz o outro conceito, chamado Kairos. Qual é o outro conceito, irmãos? É o Kairos. A palavra Kairos é de difícil tradução, inclusive, para a língua portuguesa. Mas a melhor ideia é de oportunidade. Oportunidade é aquilo que chega na nossa vida, por vezes, uma vez só. Quer dizer, por muitas vezes. Por muitas vezes. E nós temos que aproveitar as oportunidades, porque nem todas elas se repetem. Vocês sabem disso? Então, a ideia de Kairos também fala do momento de Deus agir. Quando a gente aprende que Deus não age apenas no Cronos ou no nosso Cronos. Isto é, Deus não age no nosso tempo. Deus age na oportunidade que Ele julga melhor para a nossa vida. Ele age no tempo dele, porque se Deus agisse no nosso tempo, olha, muita coisa daria errado, seria uma desgraça na nossa vida. Se Deus agisse no nosso tempo. Sabia disso? Mas Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano e Ele não age de acordo com o nosso relógio. As horas do céu, quem administra é o Senhor. E Ele sabe o momento certo de realizar o que Ele tem para realizar. Embora você está dizendo, puxa vida, está demorando. Existem situações na minha vida que, puxa vida, está demorando tanto. E parece que Deus não ouve, Deus não responde. Mas eu tenho uma ótima notícia, uma excelente notícia para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã, creia nisso, a vitória vai chegar. Na hora certa, no tempo certo. No tempo de Deus, Ele vai agir. Aleluia. Ele age no tempo que Ele julga correto. E nós precisamos entender isso. Deus sabe quando agir e o que é melhor para cada um de nós. Claro que nada impede você de pedir a Deus abreviar o tempo de algo, por misericórdia. Às vezes, sei lá, você tem um familiar que está sofrendo com uma doença e vai morrer. Nada impede você de pedir, Senhor, abrevia isso, porque eu não quero mais ver este meu querido sofrendo como ele está sofrendo. Abrevia. Existem pessoas que pedem isso. Não há nenhum problema em pedir assim, para Deus agir por misericórdia. Mas é claro, a decisão final é de quem? É do Senhor. O homem traça os seus planos, mas a última palavra, a palavra certa, vem dos lábios do Senhor. Então, gente, e a ideia de Kairos fala também da oportunidade de Deus em nossa vida. Tem momentos que não voltam mais. A história já não se repete. Então aproveite hoje as oportunidades que Deus tem colocado à sua frente, meu irmão, minha irmã. Aproveite hoje. E Moisés pediu. Esta oração de Moisés é linda, é forte, é profunda. Quando ele diz, Pai, ensina-me a contar os meus dias. Pai, me dê sabedoria para administrar o meu tempo, para aproveitar as oportunidades, para focar cada coisa no tempo certo. Que importante isso, gente. E terceiro aspecto dessa mensagem que eu quero deixar ao seu coração. Terceiro aspecto, nós precisamos inserir Deus em nosso tempo. Você pode repetir isso comigo, igreja? Vamos lá? Precisamos inserir Deus em nosso tempo. Irmãos, Deus não vai invadir a sua vida. Deus não vai atropelar você. Não. Deus não arromba a porta do teu coração. A Bíblia diz que Ele faz o quê, irmãos? Ele bate. E se você ouvir e abrir a porta, Ele vai entrar. E Ele vai sentar-se à mesa com você, vai cear com você. E vai realizar um grande milagre na sua vida. Então, ou você decide dar tempo a Ele, ou então Ele vai ficar de fora. Quem criou o tempo para nós foi o próprio Deus. Com o movimento do sol, da lua, da terra. O dia e a noite foram criados pelo Senhor.
Mas, veja, ele é eterno, ele é atemporal. Sabe o que significa isso? Que Deus não está sujeito ao tempo. Por isso que a Bíblia diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu estou no Gênesis, eu estou nos Salmos, eu estou nas cartas de Paulo, eu estou na igreja do século 21. Eu sou Deus. É a palavra do Senhor. Então, na sua soberania e onipresença, Deus perpassa todas as gerações, meus irmãos. Ele é ontem, hoje e será eternamente, aleluia. E por isso ele só entra no teu mundo, ele só entra no teu tempo, se você o convidar. Sabia disso? Se você deixar Deus de fora do teu dia, ele vai ficar fora. Porque ele respeita as suas próprias leis. Sim, a lei do arbítrio. Ele não vai invadir o teu espaço. Ele deixa você administrar muitas coisas na sua vida. Você pode ter a plena convicção disso. A glória de Deus está quando você o convida, quando você abre o seu coração e você diz: Senhor, pode entrar. Senhor, vem. Vem. Então ele vai. Se você não quiser orar, Deus não vai te obrigar a orar. Se você não quiser abrir a Bíblia, ele não vai abrir a Bíblia para você. Se você não quiser vir à sua comunidade de fé, ele não vai te forçar a estar aqui. Se você não quiser participar de um pequeno grupo, de uma célula, Deus não vai te obrigar. Fique tranquilo. Ele não faz assim, ele não age assim. Mas sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a colocar Deus no nosso tempo. O nosso Deus é o Deus das gerações. Ah, meus irmãos, o nosso Deus não pode ser excluído. Há pessoas que têm excluído Deus da sua vida. Há pessoas que excluíram Deus. Nós temos que entender que a vida passa rápido, passa ligeiro, e nós temos que colocar Deus no nosso tempo. Infelizmente, muitas pessoas abandonam Deus na velhice. É sim, queridos. E o lindo da velhice é ser uma pessoa sábia. É ser uma pessoa que acrescenta na vida dos outros, que abençoa, é ser uma bênção, um exemplo, uma pessoa em quem as novas gerações, elas podem olhar e dizer: eu quero estar do lado dele, do lado dela, porque ele é bom, porque ela é boa, ela me ensina, ele me dá instruções. Isso que é lindo. Ele me abençoa, ela me abençoa, por isso que eu quero estar perto. E como é bom, né, gente? Como é bom uma velhinha sábia de oração. Não é verdade, queridos? Como é abençoado um velhinho que sabe aconselhar biblicamente. Como isso é lindo, gente. Como isso é bom. Mas muitos, com a idade, eles vão colocando Deus fora do seu tempo. Eles vão se tornando pessoas amargas, pessoas rabugentas, ranzinzas. Ah, Ronaldo, tem isso na igreja? Tem. Tem gente chata na igreja? Tem. Espero que não esteja ao seu lado. Tem. Mas é tão chato isso. Pessoas que se tornam azedas, fofoqueiras. Isso é o que tem bastante, né? Gente que só reclama da vida, que nunca destaca algo de bom, nunca vê algo positivo, só negativo, só coisa ruim. Ah, meus irmãos, é gente que amargou na vida, mas que bênção quando a gente sabe contar os nossos dias, quando a gente sabe administrar a vida e colocar Deus no nosso tempo, e as coisas mudam. Aleluia, queridos. Quem faz isso terá a alegria de outras gerações se aproximando e dizendo: puxa, como é bom poder estar com você. Olha, que alegria eu sinto de poder compartilhar a vida com você. Porque você é tão legal, você traz tanta sabedoria, você traz tanta paz, tanta alegria, tantos ensinamentos tão válidos. Eu quero ser um velhinho assim. E você? Eu quero ser assim, alguém assim. E você? Quantos querem ser assim?
Eu quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa, irmãos, de convívio abençoador. Que as pessoas ao conviverem comigo sejam abençoadas. E que as pessoas que conviverem com você também sejam abençoadas. Porque você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa transformada pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, entregue a Deus o teu tempo. Entregue. O apóstolo Pedro, quando ele foi falar da velhice, né? E do tempo, ele disse: temos que viver em todo tempo com temor a Deus. Viver em todo tempo com o que, irmãos? Com temor a Deus. Então, gente, resumindo aqui a nossa conversa dessa noite, nosso assunto de hoje, este salmo aqui, Moisés nos ensina sobre a brevidade da vida, primeiro. Segundo, Moisés nos ensina a pedir sabedoria a Deus, para a gente aprender a administrar bem o nosso tempo, porque o tempo não volta. E terceiro aqui, Moisés nos ensina a gente a aproveitar as oportunidades de Deus na nossa vida e inseri-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, porque o amanhã não existe, o amanhã pertence a Deus. Mas eu quero concluir essa mensagem com vocês. Vou concluir para a gente orar. Eu quero terminar aqui chamando a sua atenção para algo extremamente importante que esse salmo demonstra para todos nós. Este salmo também fala sobre a responsabilidade com a próxima geração. O salmo aqui fala para nós sobre o que, irmãos? Sobre a responsabilidade com a próxima geração. Versículo 16, olha só: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Aleluia! Gente, viver não é apenas curtir o hoje. Viver não é apenas curtir o presente. Quem vive apenas o presente, não vive. Viver, gente, é ter responsabilidade com o futuro. Com o lá na frente, irmãos. Se nós não fizermos isso, nós estaremos condenando a próxima geração, porque nós estaremos deixando um legado horrível, um legado desastroso para as pessoas que nos sucederão. Muitas pessoas hoje, elas estão carregando, gente, consequências péssimas, ruins na sua vida, fruto de decisões e atos dos seus antepassados. Estão carregando coisas pesadas, ruins. São aquelas pessoas que carregam marcas e estão destruídas. Fruto de decisões do passado, dos seus familiares, de pessoas que deixaram um péssimo legado, uma péssima herança. E eu quero dizer para você nessa noite que a nossa maior riqueza que nós deixaremos não é a riqueza material, mas são os valores que nós semeamos na vida das pessoas, de outras pessoas. É isso, queridos. E eu pergunto para você, para uma reflexão, porque esta mensagem é para uma reflexão da vida. Eu pergunto para você, o que é que nós estamos gerando na nossa vida? O que é que você está gerando na sua vida? Este salmo aqui de Moisés traz uma grande reflexão. E é muito interessante porque quando chega uma certa idade, a pessoa começa a refletir na vida. E foi isso que Moisés fez. Começou a olhar para trás. E começou a refletir nos seus dias e na sua vida. Se alguém for escrever a sua história de vida, o que essa pessoa vai dizer ao seu respeito? Você já pensou isso? O dia que você morrer, o que as pessoas dirão ao teu respeito? O que a tua esposa vai dizer ao teu respeito? O que o teu marido vai dizer ao teu respeito? O que os teus filhos vão dizer ao teu respeito? O que os teus pais vão dizer ao teu respeito? Hein? Você já pensou nisso? Que tipo de herança nós vamos deixar? Que tipo de memória nós vamos deixar, queridos? Que nós possamos deixar uma marca positiva para a próxima geração. Que possamos semear coisas boas na vida das pessoas, meus irmãos, e servirmos de inspiração
para muita gente. Amém? Porque como diz o Salmo 145, anote, e com ele eu encerro. Salmo 145, versículo 4, que diz que uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. E que assim seja, para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém.